Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje é o segundo episódio da leitura comentada do livro Belting Contemporâneo do magnífico maestro Marcone Araújo. Canal mais Belter do YouTube. Tinha que começar a primeira leitura comentada do canal com o livro Belting Contemporâneo, né? E aí, quem não viu o primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo. Só você clicar para ver o primeiro episódio, que é muito legal. Já deu uma repercussão bem bacana e tem um conteúdo já bem interessante. Para você ter uma ideia, eu falei da capa basicamente, e da primeira e segunda página, que são os agradecimentos. E só nesse material já tem conteúdo interessante para quem gosta de técnica vocal. Então, o livro é realmente espetacular. Um recado que eu não posso me esquecer. O maestro Marcone Araújo me autorizou pessoalmente a fazer essa leitura comentada. Eu fui pedir ele, né? Em respeito, em admiração ao trabalho dele e também aos direitos autorais, eu fui falar: maestro, eu posso fazer leitura comentada do seu livro? Ele falou: olha, deixa eu pensar... Pode, mas com uma condição. Em todos os vídeos você vai falar que você é a única pessoa autorizada a fazer isso. Porque eu não quero que o livro seja exposto na internet de qualquer forma e que as pessoas interpretem ele de qualquer maneira. Até porque no livro mesmo ele fala que o desenvolvimento de um cantor, ele não vai vir só de um livro, né? O livro vai ser um guia, vai ajudar você, o seu professor, mas você tem que fazer aula, você tem que treinar, você tem que praticar, você tem que procurar a opinião de profissionais que você respeite, ok? Então, tá dado aqui o recado. O maestro me autorizou pessoalmente, mas eu sou a única pessoa, por enquanto, que tem essa autorização. Então, não vai fazer bagunça com esse livro aí na internet, porque senão eles vão dar strike no seu canal mesmo, tá bom? Hoje eu vou falar do primeiro capítulo, são 8 capítulos, e eu vou falar do primeiro, que é o prefácio, e que tem um monte de pérolas também, assim. O maestro, eu acho que ele não mensurou que ele tem tanta sabedoria. Na verdade, ele tem muita experiência, né? Ele trabalha com canto, com música, e canta desde criança, e se tornou maestro profissional aos 17 anos. Então, ele tem muita coisa para compartilhar. E ele é uma pessoa inteligentíssima, um cantor excepcional, um professor, e ele vai descrever aqui no prefácio como que ele se tornou esse profissional. Então o prefácio é bem interessante por causa disso, porque ele já deixa claro ali, vamos dizer, como que foi o caminho das pedras e por que eu acho que isso torna ele um profissional muito interessante de você conhecer o trabalho se você é um cantor que quer melhorar. Seja você um cantor profissional, seja você um cantor amador, seja você um cantor ainda estudante em formação, seja uma pessoa que tem muita dificuldade com a voz, tenho certeza que você vai gostar desse livro. E aí, quem já viu, quem já está seguindo aqui o canal, quem já viu o primeiro episódio, vocês já compraram o livro? Compra o livro, gente. É para vocês lerem junto comigo, tá bom? Então, imagina se a gente for lendo junto aqui, vai comentando, vocês pontuam aí as coisas que vocês acham, eu também, então é bem legal, né? Então, no prefácio, ele começa falando que ele decidiu fazer esse livro atendendo a pedidos. Imagina, tantos anos de experiência, trabalhando com um monte de coros, com um monte de cantores diferentes, com várias experiências como maestro, como pianista, como cantor, como professor de canto. É lógico que ele tem muita história para contar e muita bagagem para oferecer de técnicas, de soluções e etc. Então eu acredito que sim, é verdade, muita gente devia pedir ele livro, até porque eu que estou no YouTube acontecendo há pouco tempo, né? Tem 6 meses que o canal começou a crescer, assim, e tem muita gente que me pede livro já, imagina o maestro, né? E ele realmente tem muita coisa para compartilhar, por isso que eu acho que o material dele é tão denso de conteúdo. E aí ele fala que ele decidiu fazer uma série, que ele chama de Todo Canto. Por quê? Porque ele é um cantor lírico, especializado em lírico, né, mas que domina outros estilos e dá aula para vários estilos. Teatro musical, música pop, sertanejo e etc. Então, ele realmente tem um leque de material, de técnicas, de soluções muito grande. Então, ele decidiu fazer por volumes, assim, né? Então, por tema. O primeiro, ele lançou como o Belting Contemporâneo, não por uma cronologia, mas mais por uma necessidade do mercado mesmo. E realmente o maestro foi pioneiro nesse material de belting aqui no Brasil, no momento que o teatro musical já estava crescendo muito. Então, o material era, vamos dizer assim, necessário tanto para cantores quanto para professores de canto interessados em técnica, né?
E aí ele fala para quem que é esse livro, né? Exatamente, para cantores que já tenham algum contato com técnica vocal, para professores de canto que queiram se aperfeiçoar numa técnica nova, para fonoaudiólogos que queiram entender a linguagem dos professores de canto, para até para médicos, otorrinos, né, especialistas em voz, que queiram entender a linguagem dos cantores e como os professores de canto trabalham, entender a realidade de um cantor que canta nesses estilos e que precisa utilizar o belting. Então, o material aí, ele é rico e ele vai esclarecer várias coisas para esses vários profissionais interessados no canto, sobre diferentes prismas. O maestro, ele fala isso várias vezes no livro, ele deixa bem claro que o livro não é uma bula. Por que não é uma bula? Né? Um método apesar de ser um método passo a passo, né, dele descrever a técnica, descrever como fazer a técnica e os porquês, não pode ser considerado uma bula, um material escrito, porque voz é única. Então, você que tem vontade de aprender a cantar, esse livro aqui, eu acho que ele é uma bíblia para você se você quer fazer belting, mas não dispensa o trabalho do professor de canto, porque um professor de canto, ele vai te ouvir, ele vai entender as suas necessidades, as especificidades da sua voz, da sua realidade, da sua demanda. Então, um livro nunca ele vai ser uma bula, e o maestro deixa isso bem claro. Ele fala que o livro não é uma bula, é um guia, e eu acho isso muito legal, porque realmente ele te guia a pesquisar, a entender a sua voz, a entender o seu caminho. E bom, pelo menos foi isso que eu fiz, né? Eu conheci o maestro bem antes do livro e fiz bastante aula com ele, cursos, workshops, etc. E aí, quando veio o livro consolidou mesmo aquilo. E hoje o livro, para mim, ele é um guia tanto para eu dar aula, quanto para eu relembrar as minhas coisas, assim, em relação à minha própria voz, né? Quando eu quero cantar e tal, quando eu me sinto assim meio perdido, isso acontece. Porque voz a gente desenvolve ao longo da vida inteira. Ele fala isso aqui também no prefácio, né? Voz não dá para dizer assim, agora tá pronto, né? Sempre dá para melhorar um pouco, sempre dá para evoluir, sempre dá para fazer com menos esforço. Então, o nosso desenvolvimento é constante, até porque, na minha opinião, a nossa voz muda muito ao longo da vida, né? O nosso corpo muda, a nossa voz muda também. Então, a gente tem que estar ali, dando sempre adaptando a nossa técnica às nossas demandas. Eu, como sou um ator, por exemplo, de musical e também faço coisas que não são musicais, eu moldo a minha voz para cada espetáculo. Isso é uma coisa que ele descreve aqui no prefácio também, que é importante de um profissional que quer aprender belting entender sobre o mercado de musical e o mercado de música pop. Se você é um cantor de musical, que você faz 6 restas por semana ou até mais, e às vezes, sei lá, faz 7 restas e ainda tem ensaio, você tem uma demanda vocal muito grande ao longo de vários meses ali cantando praticamente todos os dias. E eu, quando eu estava fazendo grandes musicais que eu ficava em cartaz há muito tempo, eu ainda dava aula. No dia que eu não estava cantando, eu estava dando aula. E eu sou um professor, como diz um aluno meu, muito amostrado. Eu gosto de dar exemplo para o aluno, para poder ficar mais claro. Então eu estava cantando 7 dias por semana. E essa é a realidade de um profissional de musical. E por causa dessa grande demanda, cantando papéis difíceis, tessituras extremas e etc., ou modificando a voz de uma peça para outra, a fadiga ela é muito recorrente, né? Tem um risco de você fadigar muito grande se você não tiver uma técnica boa. Então o livro vem para atender essa demanda técnica aí, de você ter soluções para enfrentar esse tipo de rotina, né? Com uma grande demanda vocal e de quantidade e de técnicas diferentes que você tem que fazer. E um cantor pop também, às vezes tenha muitos shows agendados durante a semana, também precisa de ter bastante recurso para poder lidar com as dificuldades vocais que vão aparecer. E eu acho muito interessante em relação a um cantor pop, por exemplo, porque o cantor de musical, às vezes ele fica em cartaz em uma cidade. Aí ele vai para casa dele e vai dormir no quarto dele, na cama dele, no ambiente dele, aconchegante dele, etc. E um cantor pop que tem que dormir às vezes viajando, né? Então é muito importante ter técnica para você saber lidar com a voz na estrada. Quantas e quantas vezes eu já não vi notícia aí
de cantor estafado por causa de rotina intensa. Ano passado mesmo, a Simária, né, da dupla Simone e Simária, ela foi hospitalizada, ficou um tempo sem fazer show porque não estava aguentando. E aí ela veio a público e falou, olha, eu viajo demais, não durmo direito, sai de um show, já entra no ônibus, vai para uma cidade muito longe, não tem tempo de descansar a voz, de recuperar energia, se alimenta mal. Então imagina, cantar é todo você tem, para ser cantor, né, tem todo um trabalho, toda uma estrutura ali que você tem que ter. E a técnica vocal é uma parte imprescindível disso. E o maestro se propõe a entregar esse material de técnica vocal, de orientação técnica, de guia de como desenvolver a sua técnica de uma forma saudável, para você ter recursos para lidar com todas as dificuldades nesse livro Belting Contemporâneo. E uma coisa muito interessante que o maestro descreve aqui no prefácio é a sua história pessoal, como que ele se tornou um cantor. Eu acho isso muito incrível, porque você vê uma pessoa que chegou onde ele chegou, o maestro já ganhou prêmio como cantor, ele canta coisas dificílimas. Eu já tive várias oportunidades de ver ele cantando aqui, ó, tete a tete. Eu lembro que quando eu conheci ele, fiquei completamente chocado. Falei, meu Deus, é a Cecilia Bartoli misturado com Pavarotti aqui na minha frente. Como que uma pessoa tem tanta agilidade, tanto poder na voz, assim? E tanta versatilidade também, porque além de cantar lírico, o repertório dificílimo que ele canta muito bem, ele também canta musical theater, canta pop, faz outras coisas com a voz, que eu falava assim, cara, eu quero ser ele. É muito chocante, assim. E aí você saber que uma pessoa que chegou nesse nível de preciosidade técnica, né, de aperfeiçoamento, tinha uma voz difícil. Ele cantava quando era criança e tudo certo, aí na adolescência teve a muda vocal, começou a estudar outras coisas e aí a voz deu errado, deu ruim. E aí ele foi descobrir que ele era contratenor e ele descreve isso no prefácio. Como que ter uma voz difícil levou a ele a ter que fazer todos os passos para desenvolver a técnica vocal. E ele fala isso no livro e eu concordo. Se uma pessoa teve dificuldade, então vamos ouvir ela, né? Se ela chegou num lugar de sucesso, de ser bem sucedida, com muita dificuldade, o que ela fez? Eu quero saber o que essa pessoa fez. Então ele tem muita coisa para compartilhar por causa disso. Ele não é aquele cantor que já nasceu com aquela voz maravilhosa que abre a boca e canta, blá, blá, blá. Existem esses cantores, né? Ele até fala disso também nesse capítulo, de que tem cantores que têm a voz muito boa e que vão fazer aula de técnica vocal com uma técnica não muito boa e que vão desenvolver. E tem cantores que às vezes têm uma voz ruim e que vão pegar uma técnica ótima e não vai se desenvolver. Esse é um paradoxo, assim, cruel, né? Então, qual seria o ideal nesse paradoxo? É você ser uma pessoa extremamente dedicada, pegar uma técnica boa e usar o seu material da melhor forma, né? Então, não tem uma regra. Existem muitas pessoas que têm a voz muito boa que não fazem carreira. Existem pessoas que têm vozes assim que não são tão muito boas e que se tornam profissionais. Eu já conheci vários, eu me considero uma pessoa dessa, o maestro Marconi Araújo também. Então, se você estiver precisando desse empurrão aí, desse incentivo, é isso que eu queria deixar aqui para você, no mínimo, em relação a esse vídeo hoje. De que procura uma boa orientação, né? Um professor que você se identifique, uma opinião que você respeite, que você admire e que vá te levar para cima. E se dedique, que aí você vai pegar o seu material e vai trabalhar ele da melhor forma. O maestro Marconi Araújo fala também aqui nesse capítulo sobre essa coisa de ter um modelo vocal ou não, né? Modelo vocal, ele é bom se for para te ensinar alguma coisa, mas não para você seguir a risca, né? Porque, a não ser que você seja um imitador, isso é na minha opinião, tá? A não ser que você seja um imitador, que você trabalhe imitando com a sua voz, você cantar imitando o cantor que você gosta, pode ter seus riscos. Por quê? Porque você nunca vai ser aquele. Então, o ideal é você descobrir o que o maestro Marconi chama de os seus special features, né? As suas características aí especiais, os seus goals. Ele é uma palavra que ele usa também muito. Não sei se está no livro, mas eu lembro muito dele falar isso em aula. Você descobriu os seus goals, né? Quando você descobre os seus goals e trabalha naquela coisa ali onde a sua voz aparece melhor,
é uma realização, porque quando você fizer aquilo, você abrir a boca e soltar o seu melhor, as pessoas vão gostar, você vai ter um feedback legal, mais do que você dar o growl da Beyoncé, o growl da Aguilera, o agudo da Mariah, e por aí vai. É você fazer... Não, imagina, em vez de o agudo da Mariah, eu dou o agudo do Soroli. Imagina quando alguém falar assim na internet, olha aquele agudo do Soroli, é muito melhor do que aquele cara que imita a Mariah, sacou? Então essa lógica aí de pensamento que o maestro Marconi já apresenta aqui no prefácio, eu acho sensacional. E uma coisa muito legal que ele pontua também, que eu faço a meia-culpa, eu passei por isso quando eu comecei a me desenvolver tecnicamente. Eu quis tanto desenvolver minha voz, que quando eu comecei a aprender algumas poucas coisas e comecei a ser reconhecido por isso, eu me percebi arrogante. Então, a arrogância de, eu sou bom, isso não te leva a lugar nenhum. Por quê? Porque você... Primeiro, né, gente? Todo mundo gosta de gente simpática. Você já não passou por isso? Quando você descobre que aquela pessoa que você gosta não é tão bacana assim? Imagina um ídolo seu. Você vê um ídolo seu, sei lá, você é apaixonado por cachorro e você vê uma pessoa que você gosta muito, um artista assim que você admira muito maltratando um cachorro. Acabou, não tem voz bonita que sobressaia uma falha de caráter. Então, em relação à arrogância de, eu sou bom, isso é ruim, virar crítico também, é uma coisa que não leva a nada, não te ajuda. É você se concentrar nas suas limitações e como desenvolvê-las, como superar, é que vai fazer de você um cantor realmente bem-sucedido. É um tapa na nossa cara que ele já dá aqui no prefácio e que eu acho muito necessário. E por outro lado também, a relação da autoestima, que é muito importante para o artista. A gente precisa de estar muito bem para subir no palco e mandar ver e dar tudo de si. Então, não seja arrogante, mas também trabalhe a sua autoestima para não se sentir ruim. Tem tanta gente que já tem um material muito bom, mas nunca acha que tá bom, né? Ela se desenvolve, aprende algumas coisas, mas ela mira num perfeccionismo lá na frente, a carapuça serviu, que ela acha que nunca tá bom, então ela tá sempre se sentindo mal e ela nunca mostra o melhor que tem. Eu, por exemplo, é uma luta constante que eu tenho comigo, de ser muito perfeccionista, né? Já fiz algumas terapias alternativas, análise, psicoterapia, vários processos para poder entender isso e trabalhar isso em mim, mas é uma coisa que eu tenho que vigiar mesmo, porque é sempre surpreendente para mim, por exemplo, quando eu abro a boca e a pessoa fala assim, nossa, que vozeirão. É como se eu penso assim, a primeira coisa, né, a sabotagem lá dentro da minha cabeça é, não, mas isso aqui não é tão bom. Aí eu tenho que lembrar, de onde que eu saí, aonde que eu cheguei, o que eu consigo fazer. E até você fortalecer a sua autoestima também é uma coisa muito legal para quando você não aparecer gente que talvez não goste de você. Isso aqui já é uma coisa que eu tô acrescentando ao livro. Porque, por exemplo, gravar coisas e colocar na internet, você tá sujeito a um monte de críticas. Então você tem que ter muito claro de onde você veio, aonde você quer chegar, se você chegou, o quanto você chegou e o que você quer com aquilo. Pra na hora que aparecer um Zé sem noção, um perfil fake, que não tem nem foto e que vem te malhando e falando péssimo, não sei o quê, e tem 200 comentários te elogiando e um te detonando, aquele um te machuca. Não faz o menor sentido, né? Gosto, tem vários, isso ele fala aqui no prefácio também. O bonito é muito relativo, mas então você vai agradar alguns e não vai agradar todos. E sempre vai ter uma pessoa melhor do que você e sempre vai ter gente pior também. Você tem que batalhar e trabalhar para ser o melhor de você mesmo. Então, se concentre nas suas falhas para melhorá-las, né? Minimizar aí as suas dificuldades, potencializar as suas características boas, descobrir seus special features e ser o melhor que você puder ser. Essa é a mensagem final aí do prefácio e não podia ser com palavras melhores. Então é isso aí. Essa foi a leitura comentada do capítulo de hoje.
e espero que você goste. Se você não tem o livro, vai lá no estudiomarconaraújo.com, procura saber como adquirir o seu livro, tá bom? Algumas pessoas falaram comigo que estavam com dificuldade. Tenta, gente, tem que tentar. Assim que sair uma nova leva de livros, aí você tá lá na fila de espera. Não sei como é que funciona isso lá, mas entre em contato, fica no pé, porque é um livro que vale a pena, não deixa pra ontem, tá? Eu estarei lá no final de janeiro, então eu vou procurar saber como é que tá isso, como é que tem, quantos livros tem, se tem livro para vender, como é que tá a venda pela internet, se tem alguma livraria que tem, e eu vou procurar informar aqui para vocês também, tá bom? Mas enquanto isso, fica aqui comigo na leitura comentada. Se você já tem o livro, comenta aqui embaixo para mim, hashtag eu já tenho livro, Soroli, yeah! E aí fica comigo porque os vídeos não acabaram, vamos aprender bastante sobre belting contemporâneo com o cara que é o Maestro Marcone Araújo. E se você não está inscrito no canal ainda, clica no botão aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho, faz o sininho beltar, porque assim você recebe as notificações. E aí deixa o like, comenta e compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem, porque sim, a revolução vocal realmente acontece. Muito obrigado por você estar aqui comigo, um beijo e até a próxima. Tchau!